Abençoados, nós estamos estudando, entendendo algumas questões, algumas coisas importantes. Isso tem que ser entendido pelo Espírito. Sabe que a Bíblia Sagrada, ela não pode ser forçada. Desculpe a expressão que eu vou usar, mas ser enfiada goela abaixo na pessoa. É o Espírito quem revela. Existem coisas que é só a percepção do Espírito Santo de Deus na sua vida que te faz entender e dizer, isto é verdade. Nós vamos estudar hoje alguns assuntos importantes para o nosso amadurecimento e para o nosso crescimento espiritual. Isto aqui só por revelação do Espírito, para que você possa entender e crescer. Nós vamos repassar um pouquinho do que nós aprendemos, um pouquinho de nada que nós aprendemos no domingo e vamos seguir neste conhecimento tão precioso. Amadurecimento e crescimento espiritual, parte 6. Em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A Bíblia diz que nos fins dos tempos, o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns vão negar a fé. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Olha, há uma negativa na fé hoje fora do normal dentro da igreja evangélica. O povo não se vive por fé. O povo se vive por tradições, por dogmas, por religiosidade. Diz a Bíblia, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Deus bondoso, mais uma vez as portas desta igreja se abriram para que teu nome fosse exaltado. Nós não estamos aqui em campanha, não estamos aqui em busca de uma bênção, de um milagre. Estamos aqui, embora muitos necessitando de um grande milagre, de uma grande bênção. O intuito, Deus, deste culto, desta reunião, é crescer, como o Senhor nos ensinou, na graça e no conhecimento. Por isso, que o teu Santo Espírito revele estas verdades em cada um de nós, ao ponto desta palavra, Senhor Jesus, criar em nós raízes fortes e profundas, ao ponto desta palavra criar em nós uma fortaleza espiritual tamanha, Senhor Jesus, que ninguém consiga, que ninguém será capaz de nos demover, de nos remover da nossa fé em Ti. Senhor, a mesa está posta, os Teus filhos estão assentados, nos alimenta com o Teu maná do céu. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu amor. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, minha igreja, minha família. Nós estamos já há 6 mensagens com essa, aprendendo a amadurecer e crescer espiritualmente. Eu tenho estudado a Bíblia, eu tenho buscado através desses ensinos que o nosso ministério há anos tem trazido como revelações da graça de Deus ao povo. Eu tenho me entusiasmado a cada dia quando eu leio, quando eu recordo tudo aquilo que Jesus deixou para cada um de nós. Então aqui é maravilhoso o que Deus tem nos ensinado por intermédio desta série de mensagens. É muito comum, se você observar nos dias de hoje, é muito comum a falta de palavra dentro de alguns cultos evangélicos. Parece que não se prega Jesus. Preste atenção e você vai entender o que eu estou querendo lhe transmitir por intermédio do Espírito de Deus, que muito se fala sobre dinheiro, sobre prosperidade, muito se fala sobre a forma de enriquecer, a forma de ganhar isto, a forma daquilo, muitas coisas. Mas
A Bíblia Sagrada, na sua totalidade, ensinar o que um versículo quer dizer, o que a Bíblia, o que significa isso, quem é Paulo, o que Paulo trouxe, o que é a graça, não se vê muito dentro das igrejas evangélicas, infelizmente. O que deveria ser comum tem sido incomum. Eu tenho brincado um pouco aqui, quando tenho aberto os cultos, que eu tenho dito, olha, quando você vai a um restaurante para comer, você espera que lá tenha comida. Quando é uma quarta-feira é dia de feijoada, não é isso? Você fala, eu vou comer uma feijoada, e você vai a um restaurante, a um barzinho, a uma lanchonete, você vai ali para comer aquilo que você deseja. Você chega ali e fala, tenho o que eu quero. Quando você vem à igreja para receber o alimento espiritual. Você vem para ser alimentado. Mas a surpresa é que muitas pessoas vêm para a igreja, acham que vão ser alimentados, alguns até pensam que comeram, mas voltam para casa e falam, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei, estou com uma sensação estranha. É que você não se alimentou direito. Já viu quando vai chegando assim, muda o horário de verão? Isso acontece comigo sempre. O horário de verão muda, dá 11 horas, 11h30. Aí meu estômago começa a falar, mas está alguma coisa errada, estou com uma sensação, tem um negócio estranho no meu corpo. É que o meu organismo diz, está na hora de comer, Ricardo, está na hora de comer, Ricardo, está na hora de comer. Aí eu falo, são 11 horas ainda. É que na verdade, já é meio-dia, e aqui vai dando aquele... Muda. Você fica aquela coisa, parece que eu não comi. Te dá uma certa fraqueza, te dá um certo mal-estar. Quando uma pessoa vai à igreja e tem muito auê, muito barulho, muita coisa, parece que eu comi alguma coisa. Você foi tapeado. Como diria a mamãe, apenas enganou o estômago, mas comer mesmo você não comeu. Então você vem à igreja para ser alimentado. E eu tenho dito aqui, que Paulo diz em Coríntios 14, versículo 10, diz assim, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, existem muitos tipos de vozes, muita gente falando muita coisa. Você liga a televisão, você vê, é um pregando uma coisa, outro pregando outra, outro pregando uma coisa, um pregando... Mas se você pegar, em síntese, se você pegar os meandros de cada mensagem, pregação, as pessoas, na sua grande totalidade, falo isso com muito respeito, estão falando de dinheiro, 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 demônio, 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 demônio e dinheiro, dinheiro e dinheiro. Você não se vê um programa evangélico, por exemplo, na sua grande totalidade, em que o pastor não fique ali na televisão pedindo, olha, você que me assiste, me dá aqui o dinheiro para deixar o programa no ar, olha, você que assiste, manda um dinheiro para cá. Tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, vai para a televisão para pedir dinheiro para manter o programa no ar. Vai para a igreja para pedir dinheiro para manter o programa no ar. E a campanha é dinheiro, é dinheiro. Amados, onde está a Bíblia Sagrada? É a Bíblia que precisa ser apresentada. Quando não é isso, há muitos tipos de vozes. Então, um prega uma coisa, um prega outra. Eu disse aqui domingo. Ouça a mensagem domingo no YouTube, gratuitamente, ou adquira um CD e ouça. Tem muitos tipos de vozes. Um diz uma coisa, um prega outra. E tem muito crente que, não, porque eu vou ouvir isso aqui. Não, agora tem um mensageiro, um missionário, um homem, eu vou ouvir ele. Não, porque agora tem uma missionária, uma mensageira de Deus, eu vou lá ouvir ela. Não, porque agora tem isso, porque tem um profeta, tem... Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Você tem que tomar cuidado com o que você ouve, para que isso não gere na sua cabeça uma confusão, para que você não viva confuso, para que você não fique, sabe, o que é verdade? Onde está a verdade, pastor? Onde está a verdade? 1 Timóteo 1:4, 1-3 diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente. Que Espírito é esse? Está com letra? Se está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão. O que é apostatar? Negar, renegar, excluir, abandonar a fé. Por obedecerem espíritos enganadores. Que aí eu volto para Coríntios, que há muitos tipos de vozes, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então,
espíritos enganadores com muitos tipos de vozes. Então tem muito espírito enganador, que é uma voz que fica falando uma coisa, fica induzindo, fica seduzindo a pessoa, fica levando a pessoa a fazer uma coisa aqui, uma coisa... Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes. Põe agora para mim, Timóteo, o Espírito 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Então, muitos tipos de vozes. Tem muitas mentiras, amados, que tem cauterizado. Quem sabe o que é uma cauterização? A mulherada sabe o que é cauterização em cabelo, né? Aquele tratamento. Mas cauterização é quando você tem um corte, um exemplo, e você faz uma cauterização para que vire uma cicatriz, para que ele possa cicatrizar, fechar. Sabe, ele cauteriza, ele trava aquele ferimento, vai cauterizar aquilo. Vira cauterizado, uma coisa cauterizada é como se fosse ali um bloco, uma pedra, um cimento, um rejunte, uma argamassa firme. Muitas pessoas têm a mente cauterizada pela sua própria consciência e passaram a obedecer um monte de coisas erradas achando que é certo. Deixa eu dizer mais uma vez isso aqui, eu já disse isso aqui, mas 550 vezes, eu estou falando 551 vezes aqui na igreja isso aqui. Falei 561 estou falando hoje. Vou falar de novo. Se você comprar um relógio falsificado, um Rolex falsificado, Rolex falsificado, bonito, aí você guarda ele na caixinha, guarda ele por 50 anos, você morre, daqui 50 anos seu filho pega, guarda mais 20, daqui 70 anos, seu neto vai lá e pega o relógio e leva e diz, vim vender o Rolex que era do meu avô. O especialista vai pegar o Rolex e vai dizer, olha, muito bonitinho, mas é uma réplica. Não é uma réplica. Meu avô tem este relógio, guardamos por 70 anos. Guardou por 70 anos um relógio falso. Você está entendendo? O que é falso hoje não vai ser original daqui 70 anos porque o tempo passou e, como o tempo passou, o tempo não é que vai tornar uma coisa falsa em uma coisa verdadeira. O que acontece dentro da obra de Deus é isso. Pessoas pegam coisas, porque olha, tem que ser assim, porque é o cabelo, é a saia, é isso, aquilo. E as pessoas, não, porque a tradição, porque a igreja de 70 anos fala isso, porque não sei que... Tudo bem, mas se você aprendeu errado hoje, errado para sempre. Mas está cauterizado. Todo mundo dizia, o que é uma ilha? Uma ilha é terra cercado por águas por todos os lados. Você aprendeu isso ou não na escola? Agora, se você responder isso na prova, está errado. Porque uma ilha não é cercada de água por todos os lados. Porque se fosse por todos os lados, teria que ter água embaixo. Embaixo não tem água porque a terra está lá embaixo, para esta ilha não sair do lugar. Senão ela seria um monte de terra aí flutuando. Então, as pessoas aprendiam coisas erradas e vinham trazendo. E aí vai cauterizando a mente. Olha o que a Bíblia diz em Tito 1, 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe. Você imagina um camarada que lá atrás começou a ensinar errado por torpe ganância. Vou usar um exemplo da Igreja Católica Apostólica Romana, com todo respeito àqueles que vão ouvir a mensagem, ou alguém que ainda acredite no catolicismo. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, o que eles faziam? Não, olha, o padre não pode casar, porque não pode casar. Mas por que não pode casar? Não, porque o celibato, ele tem que... Era questão de herança, torpe ganância, porque no início, se você pegar, no início de tudo, os padres se casavam. Vá para a história da religião. Os padres se casavam. Só que aí começou a dar rolo, porque o padre casava e arrumou uma confusão, não deu certo com a mulher. E os filhos? E quando ele morria? E os irmãos? Mas era do meu pai, a igreja era do meu pai. Padre não casa mais. Padre é celibato. Precisavam saber onde é que estava o dinheiro, onde as pessoas escondiam. Aí
os reis, os governos estavam junto com os padres. Olha, o confessionário. Olha, é sagrado o que você fala no confessionário, ninguém fica sabendo. Você vê os filmes antigos, aí os cavaleiros iam lá, chegavam na casa, abria, arrombava, e ela pegava um pote e sabia que tinha dinheiro naquele pote. A pessoa ia no confessionário. A pessoa se confessava e o padre... Olha, essa história de que confessionário, a boca do padre é um túmulo, isso é mentira. Meu Deus, deixa eu ficar quieto. Eu sei muita coisa, tem coisa que eu não posso nem falar. Então, nós temos que tomar cuidado. Torpe ganância. Então, se ensinava errado lá atrás, por torpe ganância. E esta ganância cauterizou a mente de algumas pessoas que hoje continuam pensando como alguns pensavam lá atrás. Palradores frívolos. O que significa esta palavra? Do grego, matai logos. Não vai matar ninguém, hein? Matai o logos. Papudo, conversador. Alguém que fala coisas vazias e sem... Então, tem muitos palradores frívolos, sabe? Muito papudo, muito conversador, gente que fala coisa, não tem sentido que algumas pessoas falam, mas tem gente que acredita, tem gente que dá vida por que nós estamos aprendendo isso, pastor? Para nós não decairmos da graça de Deus. Olha Paulo em Gálatas 1, versículo 6. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Tem muitas pessoas que estão vivendo, parece que é um outro evangelho. Parece que a igreja... Você já percebeu que uma igreja prega uma coisa, outra igreja prega outra, você entra em outra igreja prega uma coisa. Como é que pode ser? Tudo bem. Pastor, a pessoa tem uma forma de falar, é diferente. Agora, a Bíblia é uma só. Como é que uma igreja evangélica, um prega uma coisa... Outro prega outra. Como é que a interpretação de texto, pastor? Pastor, é a exegese das pessoas, sabe? A pessoa não sabe interpretar. Amados, diga, a Bíblia é uma só. Diga, a Bíblia é verdade absoluta. Então, se a Bíblia diz algumas coisas, eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz. Agora, vê um palrador frívolo, com um monte de conversa e diz, não é bem assim. Hoje Mr. M vai revelar, nós vamos desmistificar algumas coisas aqui, amados. Não se assuste. Versículo 7 e 8. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que valendo o que temos pregado, seja... Paulo diz, olha, se alguém vier pregar evangelho diferente do que eu prego, do que nós temos pregado, que é a graça de Deus, seja anátema, seja maldito. Olha, amados, o que Paulo pregava, pastor? Gálatas 1, 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem. Versículo 12. Porque não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus. Paulo andou com Jesus. O encontro que Paulo teve com Jesus foi quando Jesus aparece para ele, começa a falar com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vê aquela luz, Senhor, ele cai cego no chão. É o primeiro encontro que Paulo tem com Jesus. E depois disso, diz a Bíblia, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Paulo foi elevado ao terceiro céu. A Bíblia diz, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas ele foi elevado ao terceiro céu e lá, mediante revelação, ele diz, porque o que eu recebi, não aprendi de homem algum. Ele recebe a revelação da graça de Deus. E Paulo recebeu uma das revelações que Paulo recebe, e nós temos que entender, se chama predestinação. Diga, predestinação. Pastor, mas eu estou na igreja não sei há quantos anos, eu nunca ouvi falar isso. Pois é. Olha, isto aqui tem sido uma coisa terrível dentro da igreja evangélica. Agora, como pode? Amados, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Como pode? Se a Bíblia é uma só, se Jesus é um só, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há outro. Se nós temos uma Bíblia,
Se a Bíblia fala sobre predestinação, como é que eu posso dizer assim, não, olha, isso aí não é para nós, não mexa com isso, não fale isso, porque olha, não tem isso na Bíblia. Tem pregador que diz, não, predestinação não existe. Eu não posso tirar um tio, uma vírgula disso aqui. Aí tem pregador que diz, não, predestinação não existe. Palradores frívolos, matai o logos. Não é matar, é matai o logos do grego. Sabe, por torpe ganância, eles falam o que não sabem, falam conversador, falam coisas vazias sem sentido. Como é que eu vou negar que Deus predestinou se a Bíblia fala de predestinação? Então nós vamos hoje estudar um pouquinho disso aqui para termos um amadurecimento espiritual. Então, temos aí a frase, por favor, para colocar no telão? Olha, acompanhe comigo a leitura. Nós sabemos que a predestinação e a eleição são assuntos geradores de polêmica no meio da tradição da igreja. As igrejas, teria que ter um S aqui, não gostam de falar nesse assunto. Os pastores também não. Porém, nós somos obedientes ao chamamento e à escolha que nos foram feitas para pregar as verdades do Evangelho. O que mais? A predestinação e a eleição são o evangelho da absoluta soberania de Deus e é o fundamento básico do cristianismo. Olha que coisa séria. A predestinação e a eleição começaram antes da fundação do mundo. Não foi por merecimento de alguém, nem por obras, nem por valores ou qualidades próprias, nem pela fé pessoal ou pela excelência de vida que alguém tenha diante de Deus, mas pelo desejo explícito de Deus, pelo beneplácito de sua vontade e, naturalmente, por sua grande misericórdia. Deus predestina, chama, justifica e glorifica quem Ele assim determinar. Aliás, já fez tudo com quem Ele quis desde antes da fundação do mundo. Foi assim. Esta é, em síntese, a doutrina da predestinação. Então, nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos ver se a Bíblia fala ou não fala de predestinação. Porque você fala, irmão, você acredita em predestinação? Esse negócio de predestinação, isso não está na Bíblia. Irmão, você crê na predestinação? Não, predestinação, isso aí é coisa de Paulo. Amados, isso aqui é Bíblia. Isso nós não podemos negar. Se está na Bíblia, eu creio. Eu vou falar, você repete. Se está na Bíblia, e se não está, eu não creio. Diga, se está na Bíblia, eu creio. Se não está, eu não creio. Agora, como é que eu vou acreditar numa coisa que não está na Bíblia? E o que está na Bíblia eu não vou acreditar? Palradores frívolos, muitos tipos de vozes, pessoas que cauterizaram a mente de algumas pessoas lá atrás. Mas predestinação é uma das doutrinas mais preciosas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Sabe o que é a predestinação? É a soberania de Deus. A predestinação é dizer, Deus é soberano, Ele é Senhor absoluto. Ele nos predestinou para Ele. É isso que a Bíblia diz. Então nós vamos começar aqui entendendo. Como aconteceu? Pastor, de onde surgiu o homem? Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que quando Deus criou primeiro o nosso espírito. Quando é que Deus criou? Desde antes da fundação do mundo. Você vê isso em Jó, você vê isso em várias passagens bíblicas, eu vou te mostrar hoje. Então, Deus criou primeiro o nosso espírito. E no tempo dele, Ele revestiu o nosso espírito de carne. Deus, não é que Deus, Ele quer saber quem é dele, Deus sabe quem é dele. Ele diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Ele deixa 99 em segurança e ele vai buscar a ovelha perdida. Ele sabe quem é a ovelha perdida. Então, Deus não fica surpreso. Senhor, o Leandro na igreja, o Cleiton, o Samuel, o Amaranto na igreja, o Edinaldo.
Deus não fica surpreso. Porque Deus sabe que você é dele. Diga, eu sou de Deus. Vamos ver isso aqui. Não vamos ficar no que eu estou falando. Vamos para a Bíblia. Efésios 1:4. Assim, aleluia, como nos escolheu, quando? Sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia, amados? Eu estou com o que aberto aqui? Abra a tua Bíblia aí, anote isso aí para você ver em casa, leve o CD. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou, etc, etc, nós vamos ler depois. Então, quem foi que nos escolheu? Diga, eu sou um escolhido de Deus. Quando nós falamos aqui na igreja que Deus predestinou antes da fundação do mundo, Ele predestinou, mas Ele escolheu você. Antes do mundo existir, antes de todas as coisas existir, você já existia no Espírito. Seu Espírito foi criado primeiro. E no tempo certo, Deus reveste o seu Espírito de carne, e este Espírito toma uma forma, só que o Espírito em contato com a carne, o Espírito morre, e só quando nós temos um encontro com Jesus, que o Espírito Santo de Deus, quando entra na nossa vida, no nosso espírito morto, diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus ressuscita o nosso espírito e os dois se tornam um só. Daí vem o termo um só espírito com Deus. Daí vem o termo. Pastor, de onde vem esse termo? Um só espírito com o Senhor. É daí. Quando o Espírito Santo de Deus entra, por causa do pecado, o espírito está morto. O contato com o pecado, por causa do pecado original de Adão. Então, por causa desse pecado, o espírito está morto. Quando o Espírito Santo de Deus entra em contato com o meu e com o teu espírito, os dois se tornam um só. O Espírito de Deus ressuscita o nosso espírito que está morto. Se torna um só. Diga, eu sou um espírito com Deus. Olha, Deus nos salvou e nos chamou. Olha, você tem que entender isso. Antes do mundo ser mundo, antes de tudo existir, Deus já sabia que você seria dele, porque ele te criou para ele. Olha isso em 2 Timóteo 1, versículo 9. 2 Timóteo. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, logo em seguida. Mas existe uma doutrina, que é uma doutrina de homens, chamada livre-arbítrio. Eu sou teólogo, eu sou bacharel em ciências da religião, eu já li a Bíblia por diversas vezes, e eu vou dizer uma coisa, não há, em nenhuma passagem bíblica, você pode me chamar qualquer teólogo do mundo, qualquer pastor do mundo, e ele me dê um versículo que diz a palavra livre-arbítrio. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Você sabia disso? Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aqui na Bíblia Sagrada não está escrito livre-arbítrio. Mas aí criaram, cauterizou, não, porque o livre-arbítrio do homem, porque Deus tem que respeitar o homem, porque pegaram uma passagem bíblica, eis que eu estou à porta do teu coração e bato. Aí pegaram um versículo que diz respeito não à salvação, diz respeito à mudança de conduta do homem de caráter, totalmente diferente, e apoiaram e criaram, desenvolveram uma teoria do livre-arbítrio. Eu já vi, por exemplo, alguns pregadores dizendo assim, como está na Bíblia o livre-arbítrio do homem. Isso não está na Bíblia. Mas você acha que o homem... para um pouquinho e pensa comigo. Você acha que o homem carnal, dado ao pecado, ele vai dar uma chance para Deus? Quem criou o universo? Quem criou todas as coisas? Quem é um criador soberano, rei? Aí dizem assim, não, porque Deus é um gentleman, ele é educado. Amarrados, Deus é soberano. Deus, quando ele quer falar, ele usa a boca de um jumento. Ele diz, se os homens não falarem, as pedras clamarão. Sabe, você acha que Deus... Não, porque o Deus é um gentleman e Deus tem que respeitar o livre... Deus respeitar o livre-arbítrio do homem, um carnal?
Como que é a tua mente e a minha? É carnal. Qual é o pensamento humano? Ele é carnal. Ele nos leva para fazer coisa errada, para o pecado. Aliás, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em pecados e em delitos. Você já viu um morto escolher alguma coisa? Imagina um morto no funeral. Você põe um cafezinho para mim? Sai todo mundo correndo, o morto não tem escolha. Nós estávamos mortos em pecados e em delitos. Que nos salvou, que nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos. Você está entendendo? Isso aqui é sério. Pastor, eu nunca ouvi isso na minha vida. Porque foi cauterizado uma doutrina diabólica chamada livre-arbítrio. Por que dizer? Não, porque todo mundo... Isso é uma febre. Com exceção dos presbiterianos e alguns ministérios que não falam isso. Não, porque o livre-arbítrio do homem, o livre-arbítrio, porque que livre-arbítrio, meu irmão? Que livre-arbítrio? Então tiraram isso. Então quer dizer, Deus está lá no céu, assim, ó. Dá uma chance para mim, dá uma chance para mim. Você acha que Deus está no céu assim, pedindo uma chance para mim e para você? Que é um criador de tudo. O homem escorrega na rua, bate a cabeça na guia, morre. A nossa carne volta ao pó. Quem é o homem para dar uma chance para Deus? Porque se o homem não der uma chance, amados, vamos continuar com a Bíblia. Porque eu tenho que abrir a Bíblia. Não são conceitos meus, é a Bíblia. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a... Quem foi que escolheu para a salvação? Foi o homem? Diz a Bíblia, não depende de quem quer ou de quem corre, diz a Bíblia, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vade e deis fruto e os vossos frutos permaneça. Não fomos nós que escolhemos. Pastor, mas eu sempre busquei a Deus, eu sempre busquei. Você nunca buscou a Deus, aí está. Você sempre buscou resolver o seu problema. Porque eu busquei a Deus muitos anos, sabe onde eu fui? Eu ia no centro espírita, quando eu era pequeno caminhando, porque eu buscava a Deus. Não, eu estou buscando... Será que eu buscava a Deus ou buscava resolver os problemas que eu tinha? Pessoa, não, estou buscando a Deus. Ah, não, estou indo no centro espírita porque eu estou buscando a Deus. Mentira. Você está indo no centro espírita porque você tem alguma situação para resolver, ou está mal financeiramente, ou está com medo de perder o emprego, ou perdeu o emprego, ou não quer perder o marido. Alguma desgraça tem, aí você vai para o centro espírita. Não, eu estou vindo na igreja evangélica porque eu vim buscar Deus. 99, 100% das pessoas que chegam, fora os que nasceram no lar cristão, vem por quê? Tem algum problema para resolver. É na hora que a corda está no pescoço, aperta na pessoa de, eu preciso... Vamos lá na minha igreja. Aí a pessoa diz, vou. Mas sabe quem te trouxe aqui hoje? Foi Jesus. Foi Jesus. Não se assuste, eu estou com a Bíblia aberta. Ainda que venha um anjo vindo do céu que vos pregue outra palavra além do que vos tenho pregado, seja ele. Então, se está na Bíblia, eu creio. Se não está, então procura livre-arbítrio na Bíblia, procure. No dia que você procurar, eu paro de pregar, nunca mais abro uma Bíblia na minha vida, se você achar isso na Bíblia. Livre-arbítrio, não existe. Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de ante... Diga, eu sou um vaso de misericórdia, que Deus preparou de antemão. Você foi preparado por Deus de antemão. Deus te preparou desde antes da fundação do mundo. Antemão, do grego, proetoimazo, preparar antes, apresentar-se de antemão. Você foi preparado por Deus desde antes da fundação do mundo, de antemão para Ele. Diga, eu pertenço a Deus. Não é que você, poxa, que sorte, que aconteceu e de repente eu caí aqui. Meu irmão, você pertence a Deus. Você era dele.
Quando você chegou aqui, você pode ter andado como ovelha desgarrada, mas você era ovelha. Diga, ovelha é ovelha. Lobo é lobo. Ovelha é ovelha. A ovelha pode estar quebrada, machucada, suja. Um dia desse meu cachorrinho escapou. Você entrou numa água suja e foi um terrível para resgatar ele. Pegamos ele. Aí ele veio para casa, mas fedia, todo sujo, todo mal acabado. Mas continuava sendo cachorrinho. Continuava sendo um cachorrinho. Você está entendendo? Porque ovelha é ovelha. Digo, ovelha é ovelha. Jeremias 1,5. Vamos para o Novo e para o Velho Testamento, porque eu tenho que mostrar a Bíblia para você. Antes que eu te formasse no ventre materno, antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta Pai. Quem pode negar isso, amados? Antes que eu te formasse, antes que você recebesse forma, nem que fosse da cabeça de um alfinete, que é no ventre materno, antes que você recebesse forma, eu te conheci. Como te conheci? Conheci o teu espírito porque eu o criei. Antes que você saísse da madre, eu já te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus não deixa para fazer depois que nós estamos aqui. Ele já fez antes. Deus sabe quem é profeta, quem é evangelista, quem é ovelha. Deus sabe a característica que nós íamos ter. Deus sabe tudo antes. Amém? Isaías 41:4. Vamos sair de Jeremias, vamos para Isaías. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Quem chamou as gerações desde o princípio à existência? Foi Deus. Foi Deus que desde o princípio nos chamou para a existência. Olha, vamos entender um pouquinho aqui sobre predestinação. Efésios 1, versículo 11. Efésios 1, 11. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças. O quê? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados. Predestinados? Para que Deus me predestinou, pastor? Para que Deus me predestinou? Qual a intenção de Deus? Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua. Ele predestinou segundo o conselho da vontade dele para te usar do jeito que ele quer, da forma que ele quer, porque você é dele. Diga, eu sou de Deus. Diga, Deus me usa como ele quer, da forma que ele quer. Foi assim que ele te criou. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados. Predestinados, está ou não está na Bíblia? Predestinados. Proorizo, do grego. Está aqui na tela. Predestinados, ou predestinação do grego, proorizo. Igual, predeterminar, decidir de antemão, decreto de Deus desde a eternidade, pré-ordenar, designar de antemão. Deus já determinou, já decidiu, já decretou desde a eternidade que você foi criado para um propósito dele, segundo a vontade dele, segundo o querer dele. Amém? João 15,16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo. Quem é que escolhe? Até os discípulos. Foram os discípulos que foram lá e disseram, Jesus, queremos te ser Jesus. Pedro, vem comigo. Simão, vem comigo. Vem. Mateus, vem comigo. Judas, vem comigo. Ele começou, vem. Ele escolheu. Até os 12 discípulos já foram predestinados, determinados que eles estariam ali por Deus, os 11. Foram predestinados para aquele propósito. Vocês estão entendendo? Então, mas
por que a igreja evangélica não fala sobre isso? Daqui a pouco eu continuo. Mas por que a igreja evangélica não fala sobre isso? Porque criou o seguinte: criou um Deus fraco e um homem poderoso, aonde o homem detém a vontade de querer ou não Deus. Eu quando eu tiver com meus 90 anos, aí eu dou uma chance para Jesus. Mas na cabeça de quem que isso vai entrar? Quer dizer, então Deus é soberano para criar tudo que Ele criou, para criar o homem, a vida, para dar sabedoria para o homem, sabedoria para os médicos, operar, cortar, abrir, fazer, transplantar. Deus criou tudo. Deus é soberano, mas Ele é soberano, quase soberano, porque a soberania dele não vai para o homem querer Ele, sabe? Depende do homem. Amados, espera aí. Deus é soberano? Não, por favor, igreja, Deus é soberano ou não? Ele é Senhor ou não é Senhor? Ele é o Todo-Poderoso ou não? Agora, se Ele é tudo isso, agora o homem é que vai dar... Então, o homem que é poderoso, que o homem vai dar uma chance para Ele. Pensa. Não, o homem, eu não sei, eu vou decidir se eu quero. Olha, Deus não é um batata, um banana, que você vai na feira e diz, eu quero esta dúzia de banana, esta eu vou levar, esta eu não quero, esta eu vou... Que isso? Mas isto, lá atrás, foi cauterizado na mente das pessoas. Criou-se essa doutrina do livre-arbítrio, e as pessoas começaram a dizer, não, porque o homem depende do homem, depende do homem. Não depende do homem. O homem não quer nada com Deus, nós estávamos mortos em pecados e em delitos, o homem não quer nada com Deus. Pelo contrário, tudo que é de Deus, o homem quer estar longe. Aí, de repente, você vê uma pessoa na igreja que diz, eu nunca vou entrar na igreja, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de... Eu sou um desses. Eu tacava ovo em crente, em ponto de ônibus, quando eles entravam no ônibus, eu tacava ovo, e nós pegávamos saquinho com ovo podre que a gente enterrava, e com urina, e amarrava aquilo, quando o ônibus saía, tacava nos crentes. Eu fiz isso, ingloriamente eu confesso, na minha adolescência. E eu nunca imaginei entrar numa igreja evangélica. Você acha que eu estou aqui por vontade própria? Foi predestinação e graça. Deus disse, tu és meu, vem. Ninguém pode resistir ao dia do poder de Deus em sua vida. Ninguém pode resistir. Vou te dar um exemplo. Quer um exemplo? Quem foi Saulo, presbítero? Saulo de Tarso. O maior perseguidor dos cristãos. Quem foi Saulo? Saulo mandava matar. Saulo era um perseguidor, um assassino. Era um cara cruel. Saulo de Tarso aprendeu a lei, toda a lei, os 613 mandamentos com as suas ordenanças, aos pés do maior doutor e mestre da época, doutor Gamaliel, o maior mestre da lei. E Saulo de Tarso aprende aos pés de Gamaliel. E ele está indo ali no seu cavalinho para perseguir e para matar os cristãos. Você acha que aquele homem queria saber de Deus? Você acha que aquele homem queria saber de Jesus? E Jesus se encontra com ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, eu não te perseguo, seu tum. E tum, Jesus mudou. Você acha que Jesus foi lá e disse, Saulo, eu morri, ressuscitei, sou todo poderoso, estou no trono da glória, me dá uma chance, Saulo, me dá uma chance, me dá uma chance. Sai, cai do cavalo, tum, fica cego, tum. Receba o meu poder na sua vida, tum. Venha ao terceiro céu, tum. Receba as doutrinas da graça, tum. Isso é o Deus soberano, amados. Isso é o poder de Deus. Como é que eu, mortal, homem humano, carnal, racional, vou querer ser maior do que Deus? Não é a criatura que escolhe o Criador. É o Criador quem escolheu te criar. Você está entendendo? Nós temos que entender isso aqui, igreja. Isto é fundamental. Porque há anos, no passado, o livre-arbítrio, não, porque eu dei uma chance para Jesus. Não, eu aceitei. Aceitou, Jesus não é mercadoria. Eu o recebi. Diga, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não diga, eu aceitei. Ele não é mercadoria para você aceitar. Você está entendendo? Não se assuste, não. Não foge, não. Vai entendendo. Onde eu parei? Efésios 1, 4 e 5. Assim, como nos escolheu nele,
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para quem? Aleluia. Segundo a vontade do homem, é isso que está na Bíblia? O que está aí? Segundo o beneplácito da sua... Ah, não foi a vontade do homem? Foi a vontade de Deus? Então volta, vamos ler o 4 e o 5. Aí você vira na hora que eu estiver lendo, você já vira, abençoado. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos... Escolheu para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua. Doutor Rogério, perguntei para ele aqui domingo. Um filho, ele é adotado, foi adotado, recebeu o registro. É filho ou é quase filho? É filho. Na hora de receber a herança, nasceu. O pai foi lá, pegou uma criancinha, adotou, deu um nome, criou, e o pai tem uma riqueza enorme. Aí o pai morre. Aí os filhos dizem, não, nós vamos deserdar. Não, seu juiz, você é adotado. Não vai receber. Nós temos aí $1 milhão, mas ele não vai pôr a mão, nem um centavo, foi adotado. O juiz vai dizer, é filho legítimo, tem os mesmos direitos que você. Não, mas tem o mesmo, foi adotado. Os judeus e nós temos os mesmos direitos. Nós somos filhos, diga eu sou filho de Deus. Ele me predestinou para Ele, para adoção. Eu fui adotado, olha, mas não tem adoção melhor, eu fui adotado por Jesus. Amém? E não foi segundo a minha vontade, foi segundo a vontade dele. Eleito segundo a presciência. Olha só, 1 de Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz os sejam multiplicados. Diga, eu sou eleito de Deus. Eleito segundo a presciência. Presciência, conhecimento certo que Deus tem de tudo que há de acontecer. Presciência. Deus tem a ciência, tem um conhecimento de tudo que vai acontecer. Deus sabe de tudo, Deus sabe quem é dele. Sabia que tem joio e trigo nessa terra? Que nem todos são filhos de Deus? Mas pastor, não fala isso. Mas sou eu, a Bíblia que diz. Não sou eu que estou dizendo. Jesus diz, naquele dia muitos irão diante de mim e dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, em seu nome demos lencinho, em seu nome demos água benta do cristão, em seu nome. Afastai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Se ele diz que nenhuma ovelha se perde, é ovelha. Ovelha é ovelha, lobo é lobo. Tem gente que diz, mas tem uma confusão na Bíblia, pastor. Não tem nenhuma. Não, porque tem hora que Deus não é amor, Deus é amor. Mas por que Deus manda matar? Deus manda cortar a cabeça, não deixar nem criancinha. Papai, porque filho é filho. O filho, ele protege. O lobo, você está entendendo? Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá. Tem um monte de gente morrendo sem Jesus. É ovelha? Não, a ovelha não se perde. Porque ele conhece as suas ovelhas. As que estão no aprisco e as que não estão no aprisco. E as que não estão, ele vai. Ele disse, eu vou deixar em segurança e eu vou buscar. Ele disse, não é a ovelha que vai atrás do pastor. É o pastor que vai atrás da ovelha. Jesus diz, eu vou guardar aqui as 99 em segurança. Eu vou buscar a ovelha perdida. Neste momento, Jesus está buscando um monte de ovelha perdida por aí, amados. Ele sabe quem é a sua ovelha. É que tem uma interpretação que as pessoas têm, às vezes, da Bíblia errado, fala uma coisa. Não, porque, pastor, porque diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Que mundo? Deus amou o mundo. A palavra mundo no grego tem 4 sentidos. Na língua portuguesa, mundo é mundo. Todo mundo foi lá em casa ontem, todo mundo estava lá, todo mundo foi lá ontem. Só que no grego, não. Então vamos entender o grego, porque essa passagem está no grego. Porque Deus amou okumene, que diz, Deus amou os seus eleitos, os seus filhos. Okumene, os filhos de Deus. A palavra mundo no grego, nesta passagem, é okumene.
A palavra mundo, em outras passagens, pode ser aion, filhos da perdição. Então, nós temos que entender. Em outra passagem, cosmos, você pega a Bíblia em inglês, você vê lá, o inglês é mais rico que o português, porque cosmos, aí você entra, cosmos, mundo. O que é o cosmo? O planeta. Sheol, o que é Sheol? O mundo Sheol, o demônio, o império das trevas. Só que a palavra mundo na língua portuguesa, só que você diz, porque Deus amou o mundo, na língua portuguesa, mundo, tudo é mundo. Então, no grego, Deus amou okumene. Mas, como nós estamos no Brasil, e aqui é a língua portuguesa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele... Todo mundo crê em Jesus? Se todo mundo cresce, todo mundo era salvo. Não é todo mundo que crê em Jesus. Amém? Ah, amados, tem muita coisa para falar, nós temos que estudar isso aqui, temos que continuar estudando. Não falte às aulas. Romanos 10, 20. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me... Revelei-me... E Isaías a mais se atreve, diz Paulo. Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam, se glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida. Foi o mundo todo que creu, que vai crer? Quem que crê, igreja? Vê na Bíblia aí, ó. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam, se glorificavam a Deus, a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados ou predestinados para a vida eterna. Quem é que crê? Aquele que foi predestinado para a vida eterna. Quem é que reconhece a voz? A ovelha. João 18, 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quem não é da verdade, ouve? Quem é da verdade, ouve. Tem gente que você vê coração duro, isso. Você começa a falar, a pessoa é da verdade, a palavra vai entrando, transforma. Quem não é da verdade, não ouve. Romanos 9, 29. Olha isso aqui, amados, só para a gente encerrar. Romanos 9, 29. Porquanto... aleluia, deixa eu tomar uma aguinha, porque isso aqui é maravilhoso. Quem é que pode negar isso aqui na Bíblia? Porquanto, aos que de antemão conheceu, de antemão, antes da fundação do mundo, conheceu, também os... para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos. Quem pode negar isso aqui? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Diga, eu sou predestinado. Diga, eu sou de Jesus. Diga, ninguém pode mudar isso. Pastor, e depois que ele predestinou? Porque ele conheceu e ele predestinou. Mas aí não está falando que ele que chamou. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também? E aos que chamou, a esses também? Ah, papai. E aos que justificou, a esses também? Quem é que predestina? Quem é que chama? Alguém pode dizer, mas pastor, não pode, vai querer me agredir e bater. Olha, meu irmão, eu só estou falando a Bíblia. Se você quer discutir, vai discutir com Deus. Não vem discutir comigo. Coitadinho de mim. Amém? Acha aí para mim Romanos 9, 11 a 31. Vai procurando aí Romanos 11, 9, só para eu encerrar nesses minutinhos. Mas olha, nós temos que entender essas coisas. Isso aqui está na Bíblia o tempo todo. Pastor, quem que vai se salvar? Quem que vai se salvar? Quem é filho? Quem não é filho? Apocalipse 21, 27. Então lhe disse, nele nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Olha, nunca jamais vai penetrar coisa contaminada nele. Não vai entrar na glória.
nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do... Então, quem tem o nome escrito no livro da vida? Os predestinados, os filhos. Quem não tem, já está condenado. Não vai penetrar, não vai entrar. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Em Daniel 12:1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. O defensor de quem? Dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no... Quem é que vai ser salvo? O teu? Se a Bíblia diz o teu povo, significa que tem um povo que não é povo de Deus. Nós sabemos, você vê as comparações, joio e trigo. Quando Deus... Olha, é terrível quando um pastor fala assim, porque tem muito maldito, muito filho de Deus maldito. Que é isso? Porque pega alguma passagem bíblica, malditos. Deus não chama um filho de maldito. Não chama um filho de maldito. Pelo contrário, os termos que o Deus usa com seus filhos não são de depreciação. Abençoado, meu povo, minha ovelha, os meus amados, rosa de Saron, pedra viva, luz do mundo, sal da terra. Aí quando você vê joio, quando você vê lobo, quando você vê filhos da ira, vasos de desonra, isso é o filho da perdição. Quando você vê vaso de honra, aí é um filho. Temos Romanos 11:31 para eu encerrar. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Os gêmeos não eram nascidos. Para que o propósito de Deus quanto à eleição, olha, quanto à eleição foi eleito, prevalecesse, não por obras, mas por aquele, quem que chama? Ele que chama. Ele que chamou Paulo, ele que me chamou, ele que te chamou, não foi você que chamou a ele. Já fora dito a ela, o mais velho será servo antes de nascer. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso, igreja? Fica com medo não, é Deus. Ele é soberano. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus usa a sua misericórdia. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Deus é injusto, hein, pastor? Como é que escolhe um e não escolhe o outro? Deus é injusto. A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia. Ele é Deus, ele é soberano. De quem me aprouver ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua... Estou com a Bíblia aberta, gente. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Por que Deus levantou um Faraó, um ímpio? Para mostrar o poder dele, para poder envergonhar Faraó, para poder mostrar quem é Deus, para mostrar que o poder de um homem que é um Faraó não está acima do poder do Deus que é soberano, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Por quem jamais resistiu à sua vontade. Quem jamais resistiu à sua... Quem que resiste à vontade de Deus? Quem jamais resistiu? 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Eu estou com a Bíblia aberta, gente. 21. Ou não tem o oleiro o direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para... Abba, Pai. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para... A Bíblia é quem diz. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de ante, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os que não são judeus,
os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus. 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, e o remanescente é que será salvo. 28. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. 29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Eu encerro dizendo, meu irmão, minha irmã, seja grato a Deus, porque Ele te escolheu. Seja grato a Deus, porque Deus te amou. O que eu posso dizer? Bom, Ele me amou. Nós cantamos aqui, Ele me ama. Ele me ama. Pô, Ele me amou, Ele me escolheu. E eu sou grato a Deus por isso. Então, não adianta as pessoas dizerem, criarem doutrina, dizer que o homem é pó da terra. Soberano é Deus. Amém? Eu termino a mensagem desta noite dizendo: não permita que os muitos tipos de vozes aí fora, que não estão com a Bíblia aberta, confundam a tua mente e a tua cabeça. Qualquer dúvida que você tiver, vá para a Bíblia e não pesquisar ou perguntar para homens. A Bíblia tem as respostas que nós precisamos. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, me perdoe, passei do horário, mas eu tinha que terminar esta mensagem. Aleluia. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Deus misericordioso, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de o Senhor usar a sua misericórdia. A tua palavra diz: e os que predestinou, a estes, aos que amou, predestinou, e aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. A obra está completa. Obrigado porque o Senhor nos amou, assim como o Senhor fizeste com Paulo. Um dia o Senhor entrou nas nossas vidas e nós não fomos capazes de resistir ao teu poder, Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo teu agir em nossas vidas, pelo teu poder em nossas vidas. Oh Deus, tu és soberano, nós somos vaso de barro, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós nos rendemos à tua soberania. Aqui nesta igreja nós não falamos que o poder está no homem em te escolher. Aqui nós cremos, Senhor, como diz a tua palavra, que o Senhor foi que nos escolheu e nos amou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por todo o amor derramado sobre as nossas vidas. E agora eu quero mandar uma palavra para a vida do Senhor José Lopes. Oh Deus, declarar a restauração, o restabelecimento da saúde dele. Eu quero orar pela vida e pela saúde do Senhor Ramiro. Restaura, restabelece a saúde do seu Ramiro. Põe a tua mão sobre a vida dele. Põe a tua mão sobre a Simone, sobre a família dela. Dá à família da Simone direção espiritual, sabedoria, entendimento. Dirige esta família, meu Deus. E dirige-nos todos em paz, em segurança. Oh Deus, prepara tudo para sábado, para o casamento do nosso irmão Wagner e da Delma. Prepara tudo, Senhor, para esta grande bênção na vida deles e desta igreja. Senhor Jesus, eu declaro que este conhecimento gere maturidade na vida da igreja. Que a tua graça, a paz, alegrias, misericórdias nos conduza numa semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas a Deus.